Bom dia! Estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de segunda-feira. Que bom estar novamente com você e com a sua família, falando da palavra de Deus, exaltando o nome de Jesus e louvando a Deus juntamente com você. Eu quero agradecer a você a sua audiência. Você que está conosco todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7 horas, aqui na Band, para participar deste programa. Também quero agradecer a vida do pastor Paulo Moura, da Primeira Igreja Batista do Recreio, que juntamente com o pastor João Emílio, estiveram aqui fazendo este programa na minha ausência, num tempo em que estive de férias e também fazendo conferências fora do país. Mas nós já retornamos e vamos continuar exaltando o nome do Senhor. Vamos estar começando hoje, nesta segunda-feira, uma nova série bíblica. Muitas pessoas têm nos ligado, têm nos mandado e-mails, agradecendo as séries que nós realizamos aqui às segundas-feiras. E nós vamos começar uma nova série nesta segunda-feira, e a cada segunda-feira nós estaremos falando sobre o homem que se envolveu, a história do profeta Neemias. Um homem que veio a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Um homem importante depois do período do cativeiro babilônico. Você não pode perder esta série que eu tenho absoluta convicção que vai abençoar demais a sua vida. Nós estamos em fevereiro, início do ano de 2014. E, gente, quantas pessoas estão sonhando, estão com as suas metas, com os seus projetos, estão querendo colocar diante de Deus, estabelecendo diante de Deus novos caminhos. Vale a pena você acompanhar esta série, porque esta série fala exatamente de reconstrução e de novos caminhos. Nós vamos agora louvar a Deus. Antes de eu refletir com você na palavra, começando a série bíblica, nós vamos exaltar o nome do Senhor, nós vamos cantar, nós vamos glorificar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Comece a semana louvando ao Senhor, adorando a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Fique com a gente, eu volto daqui a pouquinho, iniciando esta série bíblica no livro do profeta Neemias. Nem que eu tenha que descer pelo telhado, eu vou ser curado. A multidão não vai impedir que eu toque em tuas vestes e seja sarado. Minha anatomia, tua ciência fez brilhar em cada parte do meu ser. Se eu procurar, eu sei, Jesus, vou encontrar teu DNA. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Glória a Deus.
mordomia, tua ciência fez brilhar em cada parte do meu ser. Se eu procurar, eu sei, Jesus, vou encontrar teu DNA. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 24:7. Uma produção de excelência para todos os momentos. Esta é a Digital Vídeo Brasil. Uma produtora de vídeos e filmes que é jovem, mas com muita experiência. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp the feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Da próxima vez que você ou sua empresa precisarem de um comercial para a TV, vídeo institucional, gravação ou transmissão de um evento ou a produção de um clipe, procure a Digital Vídeo Brasil. Entre em contato conosco, 34160269 ou 35639318. Se preferir, entre no nosso site digitalvideo.com.br. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Digital Vídeo Brasil, estamos sempre prontos para te atender. And everybody's gonna feel alright tonight.
Que coisa boa louvarmos a Deus, exaltarmos o nome do Senhor. Mas vamos agora, meus queridos telespectadores, começar a reflexão no livro do profeta Neemias. Eu o convido a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa ou aonde você se encontra. Se você não tiver uma Bíblia, não tem problema. Nós vamos ler o texto da palavra e nós vamos começar a exposição bíblica desse texto. Diz assim o primeiro capítulo do livro de Neemias no Velho Testamento. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derrubado o muro de Jerusalém, as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Eu era, então, o copeiro do rei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós lemos todo o capítulo 1, um texto belíssimo, mas aqui é muito importante que eu fale do contexto para que melhor você entenda o texto da palavra de Deus. Nós temos uma situação em que os homens de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. A Babilônia veio como mão de ferro, como um juízo sobre Israel, porque Israel vivia, minha gente, num tempo de desobediência, num tempo em que estavam desagradando ao Senhor. Deus então permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadisse as terras de Jerusalém, destruísse o templo, destruísse a cidade, derrubasse os seus muros e levasse para a Babilônia uma parte dos homens saudáveis e fortes de Israel. Outra parte do povo ficou na cidade, muitos doentes, naquela terrível situação de guerra. A cidade, minha gente, ficou em petição de miséria. A cidade ficou destruída. Aqueles que ali ficaram doentes, quase mortos, estavam numa profunda tristeza, numa profunda depressão. A cidade não tinha mais nada. O inimigo havia derrotado completamente aquela cidade. Quando eu olho para este cenário histórico envolvendo Jerusalém, eu me recordo e me lembro de muitas situações de destruições de cidades na história do mundo.
Mas por que não falar? Por que não, minha gente, traçarmos um paralelo entre a situação que vivemos hoje na cidade do Rio de Janeiro? Uma situação onde nós também encontramos uma cidade muitas vezes triste, uma cidade abatida, uma cidade cheia de pessoas doentes, uma cidade cheia de pessoas em cativeiro, uma cidade cheia de pessoas que estão sofrendo as mais diferentes mazelas na sua vida. Traçar um paralelo entre Jerusalém e a situação moral e espiritual do Rio de Janeiro é plenamente viável e cabe perfeitamente no texto bíblico. Aliás, a Bíblia declara que os muros de Jerusalém foram destruídos. Os muros de uma cidade, naquela época, simbolizavam a sua segurança, a sua fortaleza. Os muros caídos de uma cidade significavam que aquela cidade estava completamente vulnerável. Diz ainda a palavra de Deus no texto que as portas foram queimadas a fogo. Minha gente, as portas de uma cidade, os grandes portões que haviam na cidade de Jerusalém, simbolizavam a honra da cidade. Que coisa maravilhosa chegar em Jerusalém e encontrar as suas belas portas, portas que se abriam na entrada dos reis, dos príncipes, portas que eram a evidência estética da imponência de todo aquele reino. Mas as portas de Jerusalém foram queimadas pelos babilônicos. Queimar as portas de uma cidade seria queimar a sua própria honra. Volto ao meu paralelo. As portas da nossa cidade no Rio de Janeiro, infelizmente, estão queimadas. A nossa honra está manchada com tanto sangue, com tanta violência, com tanta corrupção, com tanto descaso, com tantas coisas que têm agredido, afetado e destruído a vida do nosso povo. Portanto, minha gente, é plenamente viável traçarmos aqui este paralelo entre a história de Jerusalém, a sua destruição no tempo da invasão babilônica e a situação moral e espiritual que nós vivemos aqui hoje. Eu quero mostrar a você qual foi então o papel do profeta Neemias. Neemias foi um homem levado, um daqueles levados cativo para a cidade da Babilônia e colocado numa cidadela, num quartel chamado a Cidadela de Suzã. Ele estava ali, preso, longe de tudo. Eu quero que você agora imagine a situação daquele rapaz. Neemias estava longe da sua terra, longe da sua cultura, longe do seu povo, longe da prática da sua religião. Neemias estava sozinho e diz o texto que ele se tornara, pela graça de Deus, copeiro do rei. O capítulo 1 termina com esta declaração. E naquela época eu era o copeiro do rei. O copeiro do rei era uma posição extremamente importante, uma posição de privilégio. Deus conduz Neemias, ainda que no cativeiro, a estar nesta posição. É impressionante, gente, que mesmo em situações difíceis na vida, nos momentos mais duros, nas horas que nós não compreendemos, o Senhor está presente, o Senhor está agindo, o Senhor está atuando. Que isso se aplique na sua vida. Você que está passando um momento difícil, você que está passando um tempo de dor, um tempo em que você não está entendendo o que está acontecendo. Confie em Deus e Ele estará presente na sua vida, como esteve naquela cidadela, naquela fortaleza em Suzã, juntamente com o profeta Neemias. E Neemias, então, ali, copeiro do rei, naquela posição estratégica, mas uma posição também perigosa. Porque Neemias, minha gente, provava tudo aquilo que o rei comeria e beberia. Sabem por quê? Porque se tivesse um envenenamento, um processo político de traição no reino babilônico,
O copeiro, provando toda a alimentação previamente, morreria se a comida tivesse envenenada, se a bebida tivesse envenenada, protegendo o rei. O rei iria comer, o copeiro comia primeiro. O rei iria beber, o copeiro bebia primeiro. Era um privilégio aquela posição, mas era uma posição de risco. Mas vejo também que, apesar desta posição de risco que Neemias estava, era uma posição de certo privilégio. Não estava ele nos campos, escravizado, levando pedras, debaixo de um sol causticante. Não estava ele em trabalhos forçados, não estava ele em situações caóticas dentro do reino como escravo, porque ele era um escravo dos babilônicos, mas Neemias estava dentro do palácio. Agora, eu queria que você prestasse muita atenção, porque algo muito especial vai acontecer no coração deste homem. Mas segura aí, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com esta reflexão. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 24:7. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo, quando agora Neemias, copeiro do rei, recebe no seu coração uma inspiração da parte de Deus. Eu fico impressionado, meu querido telespectador, de uma certa forma, num tempo de guerra, Neemias estava numa situação privilegiadíssima, como já acabei de dizer, dentro do palácio, gozando de certa intimidade e amizade com o próprio rei, porque do rei ele era copeiro. Mas agora, Neemias vai receber a visita de um dos seus irmãos de sangue. A Bíblia diz, no texto que acabamos de ler, no capítulo 1, que Anani, um de seus irmãos, chega até a Babilônia. E quando Anani chega, Neemias vai ao encontro dele e lhe faz um questionamento e uma pergunta: como vai o nosso povo? Como vai a nossa gente? Meus queridos amigos, esta pergunta de Neemias envolve o seu coração, demonstra o seu interesse pela sua cidade, pela situação do seu povo, pela condição de Jerusalém e por tudo que estava acontecendo.
Aqui começa o envolvimento do profeta Neemias. Eu quero dizer a você que acabou há pouco de ouvir eu mesmo dizer a situação espiritual e moral que vivemos nesta cidade. Ao abrirmos as páginas dos jornais, irmos à internet, ouvirmos as conversas, o cenário não é dos melhores. Vivemos uma situação também de destruição moral, com uma segurança abalada, com vidas que estão se perdendo a cada dia nas ruas da cidade. O que vamos fazer? O que a igreja pode fazer? O que você pode fazer? A primeira coisa que temos que fazer é envolver o nosso coração. É orarmos por esta cidade, é nos preocuparmos com ela, é tomarmos a consciência e fazermos a mesma pergunta que Neemias fez. Como vai o nosso povo? Como vai a nossa gente? Meu querido telespectador, estamos começando assim o estudo da história da reconstrução no livro do profeta Neemias. Eu quero convidar você para que na segunda-feira que vem nós voltemos a esse estudo e a essa história, mas que você possa ter pensado exatamente no que nós dissemos aqui. Deus, às vezes, nos permite entrarmos em situações difíceis, mas Deus também quer nos usar nesse tempo de destruição e de caos, para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Eu vou agora orar por você. Eu quero convidar você para que segunda-feira que vem nós possamos continuar esta reflexão bíblica e que você possa guardar essa mensagem no teu coração. Deus quer nos usar no tempo de caos. Deus quer nos usar para a reconstrução e para fazer alguma coisa nova pela nossa gente e pelo nosso povo. Você talvez esteja numa situação difícil. Deus às vezes nos permite a que entremos em situações difíceis para nos usar de maneira poderosa. Nós vamos orar. Vou orar por você, pela sua família. Eu não sei se você está enfermo, se você está num presídio, se você está em depressão, numa profunda agonia. Mas lembre-se, o Deus da reconstrução, Ele pode reconstruir a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer esta manhã, a vida de cada telespectador que nos assiste agora. Que o Senhor possa abençoar a cada um, tomar a vida e a família dessas pessoas. Ó Deus, cura os que estão enfermos, em dores nos hospitais, nos seus leitos. Ó Deus, cuida daqueles que estão nos presídios, dos desfavorecidos, daqueles que estão pelas ruas, dos dependentes químicos. Ó Pai, que nessas vidas o Senhor também possa fazer uma obra de reconstrução e que Tu abençoes, ó Deus, este programa e esta palavra, esta mensagem, para que muitas pessoas encontrem o caminho da reconstrução em Cristo Jesus para as suas vidas. Abençoe a todos os nossos telespectadores. Nós estamos na casa dessas pessoas agora. Dá uma bênção para as suas famílias. Nós as entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amanhã às 7 horas aqui na Band, eu aguardo você para mais um Despertar com Deus. Tenha um bom dia na presença do Senhor.